Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vieram ter com Jesus alguns saduceus, os quais afirmam que não existe ressurreição. E lhes propuseram este caso: Mestre, Moisés deu-nos essa prescrição: se morrer o irmão de alguém e deixar a esposa sem filhos, o irmão desse homem deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência de seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O mais velho casou-se, morreu sem deixar descendência. O segundo casou-se com a viúva e morreu sem deixar descendência. E a mesma coisa aconteceu com o terceiro. E nenhum dos 7 deixou descendência. Por último, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de quem será ela mulher? Porque os 7 se casaram com ela? Jesus respondeu: acaso vós não estáis enganados por não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Com efeito, quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como os anjos do céu. Quanto ao fato da ressurreição dos mortos, não lestes no livro de Moisés, na passagem da sarça ardente, como Deus lhe falou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, ele não é Deus dos mortos, mas de vivos. Vós estáis muito enganados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, caríssimos irmãos e irmãs rádio ouvintes que nos acompanham pelas redes sociais. A primeira introdução da carta a Timóteo, uma introdução profundíssima. Vamos pegar só os pontos principais, né? Primeiro, o jeito que Paulo aborda: meu querido filho, a paz, a graça, a misericórdia da parte de Deus Pai, né? E de Jesus Cristo, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem sirvo de consciência pura, como aprendi dos meus antepassados, quando me lembro de ti dia e noite. Estimula, Timóteo. Eu dou graças a Deus por você, né? Por este motivo, exorte-te a revivar a chama de dom de Deus, que recebestes pela imposição das minhas mãos. Aqui nós já falamos da sucessão apostólica, imposição das mãos dos apóstolos. Então, só é possível celebrar a missa se tiver sucessão apostólica. O bispo foi ordenado por outro até chegar nos apóstolos. Pois Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, amor e sobriedade, né? Não te envergonhes do testemunho. Paulo estava preso. A sociedade não era muito cristã. Então, ele sempre pedia que tivesse fortaleza, sem se envergonhar, para proclamar a palavra de Deus. Mesmo sabendo que o maior líder, dos maiores líderes, estava preso, né? Sofre comigo, fortificado pelo poder. Então, o evangelho leva ao sofrimento, à angústia para a purificação e mais glória no céu, né? Deus nos salvou e nos chamou para uma vocação santa, não devido às nossas obras, mas em virtude do desígnio da sua graça, né? Não é que nós somos alguém especial para Deus chamar. Ninguém presta por si mesmo. Mas Deus sabe qual é o coração mais humilde daqui. Os corações mais humildes, que vão corresponder à sua graça. Então ele já investe mais em quem for mais humilde. Humilde é quem mais se reconhece dependente de Deus. Soberbo é quem menos se reconhece dependente de Deus, né? Muito bem. No Evangelho, Jesus discute com quem não acredita na ressurreição, porque naquela época a terra prometida era Israel. Então eles eram obrigados a ter filhos para dar descendência àquela terra que Deus deu. Por isso, na época, a mulher que não conseguia ter filhos era tida como amaldiçoada, maldita. De vez em quando eu atendo algum casal que a mulher vem chorando. A Bíblia fala que eu sou maldito, então não tenho filho. Não. Não tem nada a ver com hoje. Onde que é a nossa terra prometida? É Israel?
céu. Então, a mulher que não consegue ter filho hoje, ela pode ter filhos gerados para o céu. Um casal que se dedica na igreja, palestras, catequista, que gera um monte de filhos para o céu, são benditíssimos. Não são malditos. Agora, hoje podem ter pais que têm 8 filhos, mas não geram nenhum para o céu. Educa para o mundo. Esses são malditos. O padre que não gera ninguém para o céu é maldito. O padre que gera muitos para o céu é bendito. Então a fecundação hoje não é a mesma daquela época. A fecundação hoje é espiritual. E além disso, os pais que não têm filhos ainda podem adotar e devem adotar. Ok? Agora, se não quiserem adotar, podem gerar filhos espirituais, trabalhar para o reino dos céus e ter muitos filhos, né? Esses são muito benditos. Esse é o primeiro aspecto. Aí Jesus diz que lá no céu não se casarão, né? Com efeito, com quem vai ficar casado? Na época judaica, se o filho não teve filho, tem que casar com outro. A mulher não teve filho com um, vai casar com outro. Não teve filho com aquele, vai casar, até dar descendência. Então Jesus disse, lá os mortos ressuscitarão, homens e mulheres não se casarão, pois serão como anjos do céu. Há um tempo atrás, o Frei Gilson fez uma homilia sobre isso. Ele deu uma ênfase assim, lá vocês não serão marido e mulher, lá vocês tal. E aí muitos interpretaram que seria como se o marido e a mulher chegassem no céu e nem soubesse que eram maridos e mulher na terra. Não é assim, gente. O fato de não existir um matrimônio propriamente dito, como aqui na terra, no céu, não quer dizer que você não vai chegar lá totalmente... Não. Você vai saber bem quem é seu marido, quem é sua esposa. Vai ter amor por eles. Vai saber bem quem são seus filhos, vai ter amor. Por isso que Santa Rita está com os filhos no céu. O fato de não ter cópula, não ter mais gerar filho, não quer dizer que você não tem outro tipo de amor, né? O matrimônio é com Deus. Mas nesse matrimônio espiritual, você vai ter muito amor ao seu esposo, sua esposa, aos seus filhos e aos demais, né? Mas existe um quê a mais na sua família no céu, claro, ok? É só não vai casar. O que mais? Ora, eu não sou um Deus dos mortos. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Aqui mostra que não existe reencarnação. A reencarnação fere completamente, né? Primeiro, fere os méritos de Cristo. Ah, mas a pessoa nasce pobre, doente, depois tem que nascer. Não, tem muita gente pobre, doente, feliz, e muitos ricos, saudáveis, suicidando. Se o problema fosse isso, estava resolvido. Então, na verdade, a felicidade é um dom de Deus. Não adianta ficar reencarnando. E esse negócio de purificar reencarnando dá as costas aos méritos de Cristo na cruz, que nos dá já a capacidade. Imagina, o tanto que eu caio toda hora de pecado se eu não confiasse na confissão. Se eu tivesse que reencarnar, eu ia ficar reencarnando aí até, né? Até, não sei, eternamente. Só o que eu fiz de bobagem na minha vida agora, se não tivesse os méritos de Cristo para me dar o perdão dos pecados, eu tivesse que voltar aqui para purificar, né? Não dá. Então, essas teorias. Então, eu sou um Deus dos vivos, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e Deus de Jacó, e não Deus dos mortos, né? Então, são os pontos mais centrais hoje para nós meditarmos. Então, que Nossa Senhora nos dê essa coragem, fortaleza que São Paulo fala a Timóteo, para proclamar o Evangelho, sabendo que hoje o maldito não é quem não gera filho para esse mundo, mas quem não gera filho para a vida eterna. Assim seja. Amém.